Então, em 1 de Timóteo diz que nós podemos chorar, nós podemos sentir, e creio que Eliana está aqui com o coraçãozinho dela, cada medida, Bianca, mas elas resolveram dar a marmita e continuar fazendo o que a mãe fazia, semeando, porque quem sai andando e chorando enquanto semeia, com júbilo, trará os seus feixes. Mas até aqui o Senhor sustentou. E a única certeza que nós temos nesta vida é que nós nascemos e um dia vamos dormir, fechar os nossos olhos desta terra. E qual o legado que a gente vai deixar? Para filhos, para os nossos amigos. Jane deixou um legado. Está aqui. Ela partiu e deixou uma tocha na mão da filha, para continuar a corrida, combatendo o bom combate, completando a sua carreira e guardando a sua fé. Eu não tenho palavras para descrever a mãe maravilhosa que eu tive. A dor realmente é gigante, também não dá para descrever essa dor, que é a dor da perda de uma mãe. E a gente só sabe quando perde. Para mim, eu tinha certeza que jamais a minha mãe ia morrer. Jamais. Porque ela era uma mulher muito decidida, uma mulher de fé, guerreira, generosa. E por eu achar que ela era eterna, apesar de eu ser uma boa filha, depois que ela partiu, ficou uma dor de arrependimento de eu não ter me dedicado mais a ela. Mais ainda. Que a dor é inexplicável. E também a dor de saber que eu nunca mais vou ver minha mãe. Ela orou por mim durante 12 anos. Ela orou pela minha mudança de vida. E a oração dela se cumpriu, né? E quando eu aceitei Jesus, eu tinha um buraco muito grande de insatisfação, que foi preenchido e me deu a paz. E o Espírito Santo entrou. E eu também tinha depressão, insatisfação, né, de vida. E foi com a pastora Águida aqui, né? Eu aceitei Jesus, foi num culto na casa da Ingrid, né? E também me batizei com ela na casa da Ana Maria, minha irmã. Minha mãe também orava muito pela Bianca, pelo Caramuru, pelo Marcos. E eu vou contar um fato que aconteceu há 23 anos falando em intercessora, que aconteceu comigo. Só para ver o poder quando a pessoa ela é intercessora, como ela abençoa as pessoas, né? Eu estava no carro com uma pessoa que estava dirigindo, eu estava do lado, a pessoa estava, né? E a pessoa levantou, a gente ia numa festa, foi comprar numa praça lá em Laranjeiras, foi comprar um arranjo de flores. E fiquei olhando assim, quando eu percebi, tinha um cara, que entrou um bandido do lado do carro e o outro atrás. A chave estava no carro, é uma coisa que vocês nunca devem deixar quando sai, né? Uma chave no carro. O carro saiu e eu me joguei. Tive tempo de me jogar. E eu me machuquei na época. E imediatamente eu peguei um telefone e liguei para minha mãe. Falei, mãe, aconteceu isso. Ela disse, eu estava orando nesse minuto, Salmo 91 por você. Isso daí é um dos casos, né? Mas assim, ela era realmente uma intercessora maravilhosa. Ela leu a Bíblia durante 10 vezes. Ela leu a Bíblia inteira. Sabia de cor todas as promessas de Deus. Então, esses versículos que vocês vão chamar cada pessoa, né, que estava mais próxima dela, que vai estar lendo um versículo, são versículos que ela amava. Eu vou falar alguns, que é o Isaías 61, que ela dizia sempre para as pessoas: levanta-te, resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Esse daí eu acho que era, acho que era o preferido mesmo. Outro, porque o amor de Deus, ultimamente ela orava muito esse, né? A dona Neuza, Leia, Mara.
porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi concedido. E também, quando eu estava falando com a Vânia, ela também tinha um salmo que ela lia todo dia, que era o Salmo 30, porque ela, quando tinha 15 anos, ela foi curada de uma meningite tuberculose encefálica e foi a única moça na época que sobreviveu. Todas morreram, ela tomou até remédio da filha do Getúlio Vargas. Então, assim, né? Então, ela, nesse Salmo 30, que eu não vou ler essa passagem, o Salmo 30 fala: obrigada, meu Deus, que o Senhor me tirou da cova, né? Diz assim, aí eu estava falando com a Vânia, que me ligou hoje, dizendo que não ia poder, infelizmente, vir, mas ela ia ler essa passagem. Que transformaste meu pranto em dança, tiraste minhas roupas de luto e me vestiste de alegria, para que eu cante louvores a ti, não me cale. Senhor meu Deus, te darei graças para sempre. E a minha mãe amava esse salmo. A gente nunca deve deixar de saciar aqueles que estão com sede da alma, no nosso interior. Sede. Jesus deu uma ordem àquele que tem sede: vinde a mim e bebei das águas da fonte eterna. Aquela hora eu virei para ela atrás, como está aqui, porque sempre quando vai fazer um evento, acontece alguma coisa, por mais que se prepare. Estamos aqui desde 4 horas. E nós também estávamos aguardando o preletor chegar, o argentino. E eu falei para ela: você não precisa esperar o pastor chegar para ser curado. Você aceite que eu ore por você? Ah, claro. E ela foi curada na mesma hora. E ela pediu na Bíblia dela, que eu gostaria de saber se ainda até existe, uma Bíblia, vinho de elástico, de Fechicler, pequena. Aonde você mora? Ela tinha mais sede. Aonde você congrega? E para falar a verdade, eu não imaginava. Eu morava na Piedade, Água Santa. Eu não imaginava que ela ia lá. Mas ela tinha mais sede, ela foi mais longe. Passou-se 2 semanas, eu estou na igreja, num domingo de manhã, Igreja Batista de Água Santa, sentada na segunda fileira. De repente, teve um intervalo. Ela levantou e bateu e falou assim: oi, lembra de mim? Eu sou Jane Ovale Jacobovics. Dona Jane. E o meu filho. Ela foi ao encontro. E ela tinha tanta sede de passar para outros, que a primeira pessoa que ela escreveu o nome para orar foi Eliana e Bianca. E o que é muito interessante, que Deus já tinha me dado para orar pela Eliana antes de conhecer a Jane. E eu olhei para aquela moça e disse: eu vou orar por essa moça. E mais tarde ela me convidou para ir à casa daquela moça. E quando eu cheguei, a filha dela estava com os pés machucados. Eu tive o privilégio, que ela é grande, eu sou pequeno, de dar um banho nela. Ajudá-la a tomar banho. E Eliana me entregou a maior riqueza, uma tangerina na minha mão. Porque ouro e prata não compra homem, mas a simplicidade do outro enriquece nosso coração. Então, eu quero falar a você nessa hora, que Jesus olhou para os seus discípulos e disse: dei-lhe de comer, vós mesmos. Vocês vão ver em tudo que vai acontecer aqui, cada um que vier aqui estará dando de comer. A palavra de alguém que segurar aqui no microfone estará cumprindo isso. E eles disseram: eu não tenho para dar, por que me colocaram nisso? E Jesus olhou um garotinho. Lá em Mateus diz que o garotinho tinha uma marmitinha pronta.
5 pães e 2 peixinhos. Jesus segurou nas mãos e disse: Pai, eu te agradeço, porque o Senhor sempre está conosco. Ele abençoou o alimento. Hoje também tem aí para você torta e marmita, mas a maior marmita que tem aqui é o que você vai receber. O que você vai receber do que você vai ouvir. E ele entregou. E eu te pergunto, quando você sai todos os dias para trabalhar, o que você tem levado na sua marmitinha interior? O que você pode dar na mão de Deus lá fora, com compaixão de uma multidão, que pode ser multiplicado? Não é você que escolhe, mas você não se alimenta para dar, você se alimenta para viver, beber água e para ser fonte de água para outros. A marmitinha, eu só posso estar aqui passando a minha marmitinha e dividindo com vocês. Mas quem vai alimentar é o Espírito de Deus. Rei dos reis, consagro tudo o que sou. De gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, o meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que ireria. Toda terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és. Agora eu vou chamar a Denise Luna, minha amiga de infância. Foi a primeira pessoa que falou de Jesus para mim. Eu devia ter 10 anos. Falei, ai meu Deus. Bom, eu tive o privilégio de conhecer a Jane, antes de todos vocês, até antes da Bianca. A Jane era uma mulher lindíssima. Quando eu a conheci, eu fiquei extasiada. Eu devia ter uns 5, 6 anos. Ela se mudou lá para o prédio. Era uma mulher de uma beleza. E não só isso, mas uma mulher de uma elegância que realmente eu nunca vi uma pessoa tão elegante. E isso, depois da conversão dela, potencializou. Porque, para mim, é um legado que ela deixou, a elegância. Era uma pessoa que eu nunca vi falando mal de ninguém. E isso, para mim, é um exemplo de Cristo. Uma mulher com a elegância no falar, de se comportar, uma nobre, uma pessoa nobre. E eu tive o privilégio de conhecer a Jane todos esses anos. Eliana, minha querida amiga, e eu quero te dizer, você cumpriu aquele mandamento que é um mandamento com a primeira promessa, honra teu pai e tua mãe. Então, nunca se sinta, Eliana, culpada, porque você foi uma filha apaixonada pela sua mãe. Você tinha uma mãe realmente que era apaixonada por você, mas você, Eliana, foi uma filha maravilhosa. E a gente via isso na sua mãe. Então, nunca, minha amiga, permita que o inimigo te coloque no teu coração que você foi menos, porque você foi mais, Eliana. Você foi uma mãe, uma filha amorosa
que chegava a me emocionar, porque eu acho que eu fui uma filha muito boa para minha mãe, mas você foi mais além, Eliana. Então, eu quero te dizer isso, que você tenha paz no teu coração, porque sua mãe recebeu muito amor de você. E eu digo que a Jane ficou um exemplo para mim como uma elegância, como uma pessoa de estirpe, como a gente, como serva do Senhor, deve se comportar, de não falar mal dos outros, de ter aquela elegância, sempre uma palavra fina. Então, esse foi, para mim, o legado que a Jane me deixou, fora de ser uma serva de Deus, uma mulher que é exemplo. Então, tive aqui a alegria de saber também, de ver que meu primo está aqui, o Vitor Lemos, que é um pianista, um grande pianista e um grande advogado. Queria que você desse uma palavrinha sobre ela. Grande pianista. Me permitam retirar um pouco, dando uma boa noite muito carinhoso a todos os que estão nesse ambiente. Foi uma surpresa, primeira vez que piso aqui. E que surpresa! Um presente que Jane me deu nesta data pela mão da filha. E que maravilha ter ouvido falar de Jane, agora há pouco, em quem me precedeu, da Jane antes da Eliana. Eu fui primo de Jane e nasci no ambiente Jane. Então, há décadas, há mais de 7 décadas, convivi nesse ambiente junto com uma outra prima, Ieda Schmidt, esposa de um poeta, Augusto Frederico Schmidt, à época embaixador, e lá era o nosso convívio, o pai, Edgar, a música o tempo todo e Jane. E Jane sempre foi doçura. E Eliana é sucessora na doçura. Os olhos passam doçura. E o ambiente que convive assim o é. A grande emoção deste instante está na certeza que nos fica da vida de Jane no momento presente. Ela está viva aqui. Aí eu estava falando com a Vânia, que me ligou hoje, dizendo que não ia poder, infelizmente, vir, mas ela ia ler essa passagem. Que transformaste meu pranto em dança, tiraste minhas roupas de luto e me vestiste de alegria, para que eu cante louvores a ti, não me cale. Senhor meu Deus, te darei graças para sempre. E a minha mãe amava esse salmo. E então, assim, nós achamos realmente que ela foi transformada, né? E quando a pastora Águida foi visitá-la, né, no último dia antes dela tomar morfina, ela ainda estava conversando conosco, ela falou: eu vou lá na sua igreja, vou subir toda aquela escadaria, porque ela estava já em cadeira de rodas, né? E eu vou dar o testemunho que eu estou curada e eu estou andando. Então, assim, a gente está aqui hoje, né? Que nem a pastora Águida falou. Ela está curada. Então, a gente agora vai assistir a um vídeo, que é o vídeo número 1, feito com todo carinho pelo Cadu Silva. Cadu e Nina, que são, né, é um casal maravilhoso de amigos e são amigos para sempre, que eu amo vocês, tá?
difícil, né, irmãos? Assim, a Eliana me deu até uma palavra aqui para falar, mas assim, eu sei, não vivi essa dor, mas eu também eternizo a minha mãe, que graças a Deus ainda está por aqui. E é dificílimo para mim, sabe, assistir a sua dor, porque se eu pudesse, eu já falei isso mais de uma vez, eu também dava a minha vida por ela, porque eu amo muito a minha mãe. Então, assim, eu agradeço muito a Eliana, a Marcos, a toda a família, a pastora, a igreja. E Deus deu a Eliana essa palavra no livro de Neemias 8:10, uma palavra que com certeza a nossa querida Jane gostava muito. E o finalzinho dessa palavra diz assim: porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Esse versículo, ele faz parte de um livro em que o povo de Israel estava triste, né? E depois, se os irmãos forem ler, vão ver por que eles estavam tristes. E eu pensei, como trazer essa palavra para um momento como esse? Meus irmãos, o próprio versículo já nos fala, né? Porque aqui Neemias falava para aquele povo deixar aquela tristeza de lado, porque nós servimos a um Deus, né, que olha para nós, que sabe das nossas dores, que sabe das nossas dificuldades, mas que Ele é força bem presente. E nesse momento, a palavra que vem ao meu coração é: o luto existe, a gente sabe que ele existe, mas Deus nos pede para olhar para esse luto e lembrar que a nossa querida Jane, ela não está em luto, ela está nos braços do Deus Pai Todo-Poderoso, que é para onde cada um de nós deseja um dia estar. Então, que hoje seja um dia em que, sim, Eliana, nós possamos, aqueles que ainda têm oportunidade de ter as suas mães, saibamos valorizar cada momento. Porque, gente, enquanto você falava, Eliana, as cabecinhas ali de trás se balançavam. Todas balançavam, porque todos nós sabemos o quanto você fez por sua mãe. Sabe, você é expressão de amor. E quando eu lembro da dona Jane, se eu tivesse que classificá-la com uma palavra, eu falaria bondade. Uma bondade que, assim, ela abundou, transbordou. E você passa muito disso da sua mãe para cada um de nós, sabe? Então, que Deus, em nome de Jesus Cristo, nessa tarde, possa estar consolando o seu coração. Possa consolar o coração de cada um de nós aqui. O seu coração, Marcos, que como genro, eu sei que foi muito presente na vida da sua sogra. Eu sei que nem sempre, né, a gente fala tanto de sogra, mas eu sei o quanto você foi presente na vida da sua sogra. Porque eu via isso cada momento que eu pude estar com vocês. Bianca, por todo esse sofrimentozinho aí, que Papai do Céu console o coração de vocês. E Eliana, Jesus te abençoe. Jesus renove as suas forças. Jesus te dê nesse horizonte, sabe, a força que você precisa na sua caminhada. Nós chamamos, né, gente? Nós chamamos. Muito obrigada. Então agora o Marcos, que, assim, no início a minha mãe tinha muito ciúme do Marcos, sabe? Mas depois se tornou a melhor amiga dele e ele dela, se amava. Foi isso aí. E a coisa curiosa, que eu acho bastante curiosa, é que eu não sabia que a Jane era judia, que a dona Jane era judia. E eu acabei virando judeu. Que foi a reza que a gente fez na hora da passagem dela, que é o Shema Israel. Só que eu só vou falar o comecinho, porque é muito grande. Está em Deuteronômio 28. Tá? Que é Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Baruch Hashem Kevod Malhuto Leolam Vaed. Eu vou traduzir. Ouve, Israel, Adonai é nosso Deus, Adonai é um. Bendito seja o nome da glória do seu reino para toda a eternidade. Amém. A dona Jane, é isso que a Eliana falou. No começo ela morria de ciúmes de mim.
E aí, eu, de uma certa maneira, eu afrontava a dona Jane. Agarrava, dava uns beijos e tal. Mas depois nós fomos ficando amigos. Fomos conversando, trocando ideias. Eu perguntava de judaísmo para ela e falava de judaísmo para ela e ela gostava. Ela gostava. Isso aí reforçou. Foi eu. E no final ela me chamava até de papai. Era mamãe e papai. Então agora eu gostaria de chamar a Mara Toledo, que é uma querida, que ficou quase 10 anos acompanhando a minha mãe. Aquela última foto, Minha Diva, foi ela que postou no Instagram dela. Vai com Deus, Minha Diva. Ela ficou quase 10 anos acompanhando a minha mãe. Eram duas amiguinhas, né? A minha mãe andava perfeitamente nessa época. Saíam, iam fazer compras. E a minha mãe amava muito a Mara. E a Mara fez um lindo acróstico para ela. Então ela vai... É um momento muito difícil para todos nós. E a gente sofreu muito porque a gente chorava, mas a Eliana não podia ver. Aí ficava eu e a Eléia falando. Aí eu não pode chorar perto, senão a Eliana vai se desmanchar mais ainda. Foi uns dias muito difícil, muito difícil. A Eliana tem sofrido demais. E está quase desidratada de tanto chorar. Já chorou tudo que tinha direito. Eu falei para ela, agora chega, vamos viver agora. Chega, né? Porque ela está bem, vamos viver agora. Então, pelo tempo que eu fiquei com a dona Jane, assim, uma pessoa muito boa mesmo. Ela tinha um coração maravilhoso, ela adorava ajudar. E ela foi consagrada missionária, ela era uma missionária consagrada, de carteirinha. Então ela orava mesmo, tinha tinha um caderno lá cheio de nomes. Todo mundo que falava qualquer coisa para ela já ia botar na oração. Ela apresentava aquele caderninho todo dia. O Senhor, ela apresentava. Jamais esquecerei Minha Diva. Eu sempre chamei ela de Minha Diva, porque ela gostava muito de uma atriz chamada Jane Fonda. Aí eu falava, a senhora é minha diva. Ela gostava muito daquela atriz, os filmes dela ela adorava. Aí eu fiquei chamando ela de minha diva. Amor é uma escolha e a vida nos escolheu. Nunca deixou de ser uma mulher de fé. Nessa caminhada da vida, deixou seu legado de amor. Invisível na luta, combateu o bom combate e guardou a fé. Era uma mulher de muita fé. Era uma mulher que não sentia dor para nada. Eu falava para ela, eu ficava boba. Ela tomava injeções na barriga. Nunca vi ela falar um ai. Um dia até quase que eu chorei, porque chegou um médico, mandou dar uma injeção de óleo. Quando ela botou óleo na injeção, eu falei, meu Deus, isso vai doer muito. Ela não deu um ai. Sabe, naquele dia foi muito triste. Depois ela ficou toda dolorida. Ela não... Então, até quando ela estava internada, a gente via que ela estava com dor, mas ela não reclamava. E hoje estou aqui com muita tristeza e pesar. Vá em paz, minha diva. Me inspirei no provérbio 31:10, que é o exemplo de mulher virtuosa. Seu valor muito excede ao de rubis. Minha pequena homenagem à senhora, que me inspirou, por isso a chamo de diva. Estará guardada para sempre no meu coração. Amém. A Leia também foi uma pessoa muito especial na vida da minha mãe. Se dedicou a ela como se fosse mãe dela. E eu gostaria de chamar aqui para também falar. Eu tenho profunda gratidão por vocês, pela Leia, pela Mara, pela dona Neuza, que acompanharam ela, porque eu trabalhava muito também e não dava para ficar o tempo todo com a minha mãe. Boa noite a todos. Eu vou falar sobre a vivência que eu estive com ela nesse período. Assim, foram entre 4 a 5 anos, mas que deixou uma semente muito forte dentro de mim. Como cada um já falou aqui, né, que ela era uma pessoa muito de oração,
como a Mara também colocou, qualquer pessoa, ore por mim, ela colocava no caderninho dela. Então, assim, era uma pessoa que ela queria ver o outro bem e queria o outro convertido, perto de Jesus. Então, isso assim me chamava muito atenção, né? Porque é raro, pela idade dela, isso tudo. E ela já acordava assim, querendo ler a Bíblia. Aí depois ela já ia fazer as orações no caderninho, que tinha os nomes das pessoas. Isso tudo me chamava atenção. Apesar de eu já ser de Jesus, mas assim, eu tinha uma admiração grande em relação a isso. E na vivência também, a forma que ela tratava todo mundo. Era uma pessoa que tratava todo mundo bem, generosa, carinhosa. Eu tive eu comecei a ter um carinho muito grande por ela. Eu olhava para ela e eu via minha mãe. Eu falava assim, nossa, eu vou cuidar da senhora como se fosse minha mãe. E realmente, o que eu recebi dela foi tão forte que eu quis retribuir dessa forma, entendeu? Porque a mãe, assim, a gente está olhando humanamente, é o bem maior, né? No mundo, né? Fora Deus. Então, foi uma forma que eu vi de recompensar o que eu recebia dela. E a gente, no final, se tornou tão amigas, né, Eliana? Que, assim, a gente se entendia só no olhar. Era uma coisa muito forte. E tem uma frase que ela falava que, aliás, tem duas que assim me marcaram muito. E eu trouxe para o meu dia a dia. Que é Neemias, fica em Neemias 13:2, onde ela falava que Deus reverte toda maldição em bênção. Então isso eu trouxe para o meu dia a dia. Quando algo dava errado para mim, eu lembrava, eu falava, não vou ficar triste. Porque Dona Jane fala isso. Então, se ela fala e está na palavra de Deus, eu não vou ficar triste, porque é algo melhor que vai vir ali na frente para mim. Então, assim, isso era um consolo para mim. Outra coisa que ela falava também, que eu gostava muito, e eu trouxe também para o meu dia a dia, era: minha mente é de Cristo. Eu acho isso muito forte, muito forte. Por quê? Porque se a gente começa a colocar que a minha mente é de Cristo, automaticamente a forma que Deus pensa também vai vir para nós, né? E isso muda tudo. Muda a nossa forma de pensar, muda a nossa forma de agir. Quando eu ia fazer alguma coisa, aí eu falava assim, gente, mas será se Deus faria isso? Se eu tenho a mente de Cristo, então se isso não agrada a Ele, eu não vou fazer. Então, assim, essas sementes que ficaram em mim e vai ficar para o resto da vida. E hoje eu estou passando aqui para vocês, porque foi algo assim muito forte a nossa vivência. Até hoje, quando eu lembro, como a Mara falou, eu choro. Não choro na frente dela. Mas assim, ela está em mim, sabe? Parece que ficou em mim, porque foi uma relação muito forte que a gente teve. E eu só tenho a agradecer por Deus ter me colocado nessa família, né? Agradecer a Liana, a Bianca, a Jane, a dona Jane Ovale, que não está aqui, ao mesmo tempo está, porque está dentro de mim. E é isso, gente, que eu tenho que falar isso, e que isso que ela passou para mim, com certeza, essa sementinha eu vou levar para o resto da vida e vou espalhar por aí. Tá? Obrigada a todos, é isso. Obrigada, eu tenho profunda gratidão por vocês. Dona Neuza, a senhora vem dar uma palavrinha? A dona Jânia, eu cheguei na casa dela em 4 de junho de 2015. Eu achava muito engraçada aquela senhora. Eu achei muito engraçado. Aquela senhora andava pela casa toda com um vidro de óculos. Falei, gente, o que está acontecendo? Ela fica nas portas assim. O que está acontecendo? Fala, óleo ungido nas portas. Óleo ungido. E nas portas. Todo primeiro dia do mês ela fazia oração. Depois ela começou a fazer oração para mim também. Aí quando eu fui para lá, ela perguntou qual a igreja que você é. Eu falei, sou da Igreja Universal do Reino de Deus. Aí ela virou para mim, então eu vou fazer oração para você também. E todo primeiro, ela fazia oração para mim.
E a dona Neuza foi a dona Ana que me apresentou, né? Que nos apresentou. Gosto muito da dona Jaina. Ela é uma pessoa maravilhosa, sabe? Toda coisinha diferente que ela fazia, ela guardava para mim. Está muito boa ela, sabe? Eu sou muito grata a ela, as filhas dela, a Bianca, sabe? Grato por tudo que elas fizeram por mim e que estão fazendo, tá? Muito obrigada por tudo. Sua mãe era maravilhosa, muito boa. Estou sentindo muita saudade dela, tá? Obrigada, dona Neuza. Eu sou muito grata a vocês. Então agora nós vamos louvar o Senhor com uma música que minha mãe amava, com a Fátima Diverse, que é ministra de louvor aqui da igreja. Então vamos louvar. A Jane, ela está viva no coração de cada um de nós, né? Quem perde uma pessoa muito querida sabe o quanto dói, mas a gente tem uma esperança e tem uma certeza de que nós nos encontraremos no futuro. A dor fica, a saudade fica, de vez em quando a gente chora, né, Eliana? Você sabe disso, mas vai passar, né? E eu ouvindo tudo que as pessoas estavam falando até o momento, eu só pude tirar uma coisa. Ela se importava muito com as pessoas. E eu vou contar um fato, que eu não sei nem se a pastora sabe, que aconteceu há muitos anos atrás. Por se importar muito, ela sabia que na época eu era solteira, então veio no final do culto, vem a Jane com um papelzinho, com um site de relacionamento. Aí ela me entregou, olha, você entra nesse site, aqui só tem pastor, só tem homem de Deus. A Eliane morreu de vergonha na hora, mamãe. Ela se importava com todos, e na época ela sabia que eu estava solteira, então ela desejou um casamento para mim, tadinha. Eu nem sei se ela soube que eu casei, né? Em 15 de novembro agora. Eu acho que não. Eu acho que não. Bem, essa música, como a Eliana falou, é uma música que a dona Jane gostava, e é uma música que eu particularmente gosto muito, né? Porque a gente fala para o Senhor, é uma oração para o Senhor. Se o Senhor olhar para dentro de mim, nada vai encontrar de bom, né? Mas um desejo eu tenho de ser transformada. E a cada dia, o nosso desejo tem que ser esse, de ser transformada. Minha irmã, você falou algo que tocou muito o meu coração e vai fazer parte das minhas orações. Eu tenho a mente de Cristo. Isso é perfeito. Isso é perfeito. E eu tenho certeza de que, com essa ideia, com essa concepção que ela tinha, ela levava para as pessoas e as pessoas eram realmente transformadas. Amém? Não tem playback, porque não deu tempo de preparar um playback. O playback tem num tom muito diferente do que eu canto, mas a igreja toda sabe. Amém? Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos, Deus. Dá-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos, Deus. Dá-me um novo coração,
Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. A igreja, dá-me um coração igual, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu, igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Aleluia. Agora eu vou convidar então a pastora Maria Lúcia God Cortez. Ela é tradutora da revista Palavra para Hoje, que é uma revista americana, né? Canadá. E no período que a minha mãe estava doente, ela enviava orações lindíssimas, vindas diretamente do trono de Deus. Glória a Deus. Realmente é um motivo para nós de tristeza, né? Porque a despedida sempre é difícil. Mas a gente precisa se lembrar que enquanto nós choramos aqui, há festa no céu. Há uma festa preparada que já era aguardada há muito tempo. Então, nós somos um povo que a morte para nós, ela não traz esse peso. Traz o peso da saudade, traz o peso da separação, mas não traz um peso de uma tristeza que oprime. É um prenúncio de algo que todos nós vamos passar um dia. E se nós temos Jesus, se nós temos Cristo, nós sabemos que nós queremos vivenciar esse momento. Porque não há, eu tenho certeza, se nós perguntássemos para a Jane agora, você quer voltar? Ela vai dizer, não peçam para eu voltar. Não orem para eu voltar e nem para eu ressuscitar. Tenho plena convicção disso. Por mais que ela ame Eliana, Bianca, né, e a todos, aonde ela está, irmãos, é algo sobrenatural. E é o encontro que nós aguardamos toda a vida, porque nós voltamos à nossa fonte, à nossa origem. E quando Eliana me ligou dizendo se eu tinha separado um versículo, eu não tinha separado nada. Mas o que ardeu no meu coração foi Eclesiastes 12. Então eu vou estar lendo e eu creio que Deus vai falar conosco. Amém? O mais lindo de tudo é nós sabermos que Jane partiu, mas ela deixou uma história, deixou um legado. Tanto que nós estamos aqui por causa dela, falando dela, ou seja, ela está viva. E ela está muito mais viva do que estava quando estava aqui na Terra, porque agora potencializou todas as habilidades, aptidões, tudo que ela tem, que Deus deu a ela, agora ela tem potencializado de forma infinitamente inexplicável, que nós só vamos entender quando estivermos lá. Então nós estamos aqui, falando de alguém que está vivo. Amém? Então, Eclesiastes 12. Tem que ser diferente, né? Não, acho que dá certo. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade,
Antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás: não tenho neles prazer. Antes que se escureçam o sol, a lua e as estrelas do esplendor da tua vida e tornem a vir as nuvens depois do aguaceiro. No dia em que tremerem os guardas da casa, os teus braços, e se curvarem os homens outrora fortes, as tuas pernas, e cessarem os teus moedores da boca, por já serem poucos, e se escurecerem teus olhos nas janelas, e os teus lábios, quais portas da rua, se fecharem, no dia em que não puderes falar em alta voz, te levantares a voz das aves, e todas as harmonias, filhas da música, te diminuírem. Como também, quando temeres o que é alto, e te espantares no caminho, e te embranqueceres como floresce a amendoeira, e o gafanhoto te for um peso, e te perecer o apetite, porque vais à casa eterna, e os pranteadores andam rodeando pela praça. Antes que se rompa o fio de prata, e se despedace o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus, que o deu. Essa palavra falou muito comigo, principalmente esse verso 6, que diz: antes que se rompa o fio de prata. Existe um fio que liga o nosso espírito ao nosso corpo. Esse fio só é rompido quando nós partimos da terra, dessa vida. Nosso espírito, ele pode viajar, nós podemos fazer até visitas ao céu, mas esse fio de prata mantém o corpo ligado ao espírito. Mas há um momento em que Deus nos chama, e Ele chamou Jane. Esse fio de prata foi rompido, porque agora o espírito voltou para Deus que o tinha dado. Ela voltou à fonte, ela voltou ao lugar da sua criação. E a alegria desse encontro é algo inimaginável. E eu creio que essa é uma das coisas, Eliana, que deve te dar consolo. Em todos os momentos em que você sentir essa dor, que é inevitável, que faz parte também desse processo de luto, de despedida, mas você vai lembrar que algo maravilhoso está acontecendo na vida de Jane nesse tempo agora. E daqui para frente será só alegria, só as maravilhas de Deus. Porque o que era corruptível se revestiu de incorruptibilidade. E agora é um novo tempo, é uma vida. Nós não temos que lamentar a morte, nós temos que celebrar a vida. Eu me lembro que Eliana me ligou, pedindo para eu orar. Jane estava bem mal, né? E eu falei, enquanto eu orava, Deus me mostrou muitos anjos ao redor do leito da Jane. E eu falei: Eliana, está cercada de anjos. Alegre-se e fala para ela se alegrar. E eu creio que ela viu esses anjos. Creio com todo o meu coração. Eu só posso agradecer pela vida da Jane. Não convivi com ela muito, mas todas as vezes que eu encontrava, eu ficava impactada com a paz, com a serenidade, com a firmeza de alguém que ama a Deus e que sabe que é amada por Ele. Isso era visível nela e na forma como ela tratava as pessoas. Transmitia Jesus, a essência de Jesus. Que a essência de Jesus não é religiosidade, mas você vê nos olhos e você se reconhece com aquela pessoa. Os filhos se reconhecem. Então, eu louvo a Deus pela oportunidade que Ele me deu de ter conhecido Jane e de poder hoje ver que ela deixou um legado. E esse legado vai seguir em frente. Amém? Lindo, obrigada.
Ela falava muito, né? Que Jesus nos dá paz que excede todo entendimento. Falava muito. Então agora vamos assistir o vídeo 2. Vocês conseguiram assistir o vídeo primeiro? Então... Obrigada a todos que colaboraram para esse grande encontro hoje aqui, neste salão maravilhoso. A minha paz vos dou, não vou lá dou como mundo a dar, não se turbe vosso coração, nem se atemorize. Eu vos dou a paz que excede a todo entendimento, aquela paz que excede a todo entendimento. Amém. Parabéns pra você, Dona Joaninha, querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva a vovó! Viva a vovó! Parabéns pra você. Viva a vovó! Nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos. Aí, um beijinho agora na filha. É muito lindo. E a pastora só sorrisos, né, pastora? Só sorrisos. Anos de vida. Nós queremos te louvar, te exaltar nessa noite, te agradecer, Senhor, pela vida da Jane, a vida da Lili, Senhor, a vida da Bianquinha, da Dona Neuza, Pai, Senhor, da Amara, Amém. do Marcos, Senhor, a nossa vida, Pai, que cada um aqui, Senhor, possa receber, Pai, uma bênção especial, Pai, que o Senhor possa revestir cada um com a tua alegria sobrenatural, com a tua saúde. Senhor, a tua palavra diz que o Senhor perdoa as nossas iniquidades e sara as nossas enfermidades. Eu quero pedir em especial, quero ligar na terra e no céu, Senhor, que o Senhor envie anjos operadores de milagres, sinais e prodígios para a vida de cada um aqui. Que o desejo de cada um que esteja alinhado com o teu plano perfeito. Olha para mim. Bom dia, Marcos. Adorei. Você teve muito bom gosto. Muito obrigada. Um beijo. Na cama com quem? Com o Toy. Você gosta de ficar com o Toy? Gosto. Toy, e você? Gosta de ficar com a vovó? Gosta? Dá um beijinho na vovó, dá? Dá um beijinho na vovó. Faz um carinho nele, mamãe. A alegria do Senhor? É a nossa força. Amém. Salmo 91, mamãe, como é que é? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansarei. Direi nosso Senhor, nosso refúgio, nosso baluarte, Deus nosso em quem nós confiamos. Pois Ele nos livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-nos-á com suas penas, sob suas asas seremos seguros. A sua verdade é pavês e escudo. Não nos assustaremos do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que propaga nas trevas, nem da mortandade que só ao meio-dia. Caia o meu ao teu lado, 10 mil à tua direita, mas você não será atingido. Somente com teus olhos contemplarás os gerais castigos dos ímpios, pois disseste, Senhor, meu refúgio, fizeste no Altíssimo a nossa morada. Mal nenhum te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos tu dará ordem a teu respeito para que te guardem todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em pedra alguma. Pisarás o leão e a aspa, e calcarás aos pés do leão e a serpente. Pois quem tão encarecidamente me amou, também os livrarei por oração, porque conhecem meu nome. Eles me invocarão e eu lhes responderei. Estarei com eles na angústia. Livrá-lo-ei, glorificá-lo-ei, dar-lhe abundância de dias, mostrarei minha salvação. Amém. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. Faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levanta o seu rosto e dê a paz. Aquela paz que excede a todo entendimento. Amém. Pequenininha. Esse você sabe. Toma, sopra. Língua de sogra. Sopra.
É porque ela tá dura, ó. Soprou. Chega. Vai. Sopra. 2. Eu vou trazer um apito. 3. Sopra. Sopra. Isso! 4, 5 vezes o combinado, hein? Tá terminando. Vamos lá. Sopra, mamãe. Isso. Levanta a cabecinha, levanta. Então pode falar, meu amor. Sou pequenininho, tamanho de um botão. Cai papai no bolso, mamãe no coração. E você tem quantos aninhos? Eu tenho 93 anos. Que linda! Agora eu vou chamar aqui, ó. Antes disso, não posso me esquecer de contar que a pastora Águida, uma vez, a gente morava na Praia do Flamengo, minha mãe morava na Praia do Flamengo, e meu avô morreu com 99 anos, mas com 97 anos, ele teve um problema que ele morreu, ficou todo gelado, já chamando lá as pessoas, estava todo... Aí minha mãe convidou a pastora Águida, chamou a pastora Águida para vir correndo fazer uma oração por ele. E ele estava gelado, eu sou testemunha porque eu vi. Ela foi lá, orou, deu um abraço e meu avô voltou e viveu mais de 2 anos. Então, a pastora Águida realmente é muito ungida, tem unção da cura mesmo. Queria convidar aqui a Giselda Urman, que é judia, amiga da minha mãe. Cadê a Giselda? Já foi, não? Oi, Giselda. Amiga da Georgiana também. A Georgiana vai ter um videozinho dela que ela mandou porque ela está em São Paulo. E a Jane Crivella não pôde vir também porque tá dodói. Eu saúdo a todos com a paz e a graça de Deus. Amém. Glória a Deus. A palavra que descreve a Jane é inesquecível, porque ela foi a primeira judia convertida que eu tive contato quando eu pisei nesse caminho da santidade, que acho que todos aqui também já estão nesse caminho. Então, eu fiquei abalada quando eu soube, realmente já era esperado, porém, né, e tem uma palavra que diz, há um tempo para tudo, debaixo do sol, e chegou o tempo dela descansar. Ela está curtindo, eu creio, curtindo um descanso merecido, porque ela foi uma pessoa realmente que se entregou de espírito, alma e corpo quando ela se converteu. Ela realmente ela se converteu e se tornou uma intercessora muito atuante, muito presente e sempre procurando amenizar as dores do próximo. Ela cumpriu uma mitzvah, você entende bem, que seria um mandamento de amar ao próximo como a si mesmo. E ela realmente demonstrou isso através da família, de todo o bem que ela desejava para os seus e também para todos que a rodeavam, que se aproximavam dela. E Deus permitiu que a imagem que eu tenho dela, que está gravada na minha mente, no meu coração, é quando avisaram a ela que eu tinha chegado, falaram que era uma judia convertida. O sorriso que ela deu está estampado. Eu só penso que Deus, né, implantou no meu coração, na minha mente, eu a vejo vindo a mim com um sorriso, com os braços abertos. Então ela me acolheu e eu não pude compartilhar muito, assim, muito próximo, principalmente por causa do meu filho, porque eu tenho um filho especial que no momento está comigo. E então, com essa pandemia também, nessa reta final do desenlace dela, dessa dimensão, desse mundo, eu não pude, porque eu estava preocupada em não
Então, os últimos 2 anos que eu poderia estar mais próxima, eu evitei. Mas eu vou citar 2 versículos em homenagem a ela. Um já foi citado aqui, e eu creio que todos vão entender, talvez o Marcos entenda direto. Vou falar em hebraico, esse versículo. Kumi ori ki baorer, orvod Adonai alair zarar. Levanta e resplandece, porque já vem a tua luz. E vou deixar o versículo que é uma exortação para todos os que são crentes em Cristo. Eu vou deixar: orai pela paz em Jerusalém, que prosperarão os que amam esta cidade, porque é uma cidade que foi separada, consagrada para ser o trono, ser estabelecido o trono de Deus depois de tudo que acontecer. E como Deus é um Deus que é remidor, né? Ele reme o tempo. E eu estava vindo para cá e não sabia a localização. Cheguei a ligar para a Eliana. E eu fui perguntar justamente a direção que eu devia tomar para uma moça dentro de uma papelaria que tem aqui na Voluntária. Eu perguntei: você conhece essa rua? Ela disse: um minutinho, vou ver aqui no GPS, na papelaria tem. E aí ela disse: eu já estive nessa igreja. E ela mandou até um dízimo. Ela veio para Casados para Sempre. Ela foi trazida pela Eliane. Não sei quem é, que é a primeira vez. Eliana. E aí eu exortei ela, eu digo: olha, tu te mantém firme, procura vir. Ela disse: é porque ela trabalha, mas Deus me usou para já exortar ela para ficar. Entreguei a marmita. Então, é isso. A gente tem que aproveitar todas as oportunidades, porque o tempo urge. Nós já estamos, e vocês sabem que Jesus deixou uma palavra antes de partir para o mundo espiritual. Ele falou assim: eu voltarei quando vocês, falando em relação aos líderes, principalmente rabinos lá de Jerusalém, falou: quando vocês disserem Baruch Rabá Beshem Adonai. E nós dizemos isso: bendito é aquele que vem em nome do Senhor, porque todos vão reconhecer e todo joelho se dobrará diante dele. Então é isso que eu deixo essa palavra para vocês. Muito obrigada, querida. Obrigada. Ela é uma grande artista plástica, faz quadros lindos. Eu creio que ela está aqui também muito feliz, muito feliz. Ela está, eu sinto isso no mundo espiritual, ela está tranquila e sabendo que deixou um legado maravilhoso. Amém. Obrigada, querida. Então, agora uma amiga muito querida também, fofa, amada, que é a Carmen Lúcia. Né, minha querida? Vai dar uma palavrinha rápida, vai ler aí uma passagem. Minha mãe gostava muito da Carmen Lúcia. Senhor Jesus. Já foi falado de tantas coisas lindas, né, da Dona Jane. Ela foi uma mãe maravilhosa, nota 10. A Eliana foi uma filha, nota 10 também. A Bianca é uma neta, nota 10. Dona Jane gostava muito mesmo da palavra de Deus, né? Era uma mulher de Deus, uma pessoa muito fofa, muito linda. Eu chamava ela de bonequinha de porcelana. Coisa mais fofa. Era uma bonequinha de porcelana. Então, assim, falta até palavras para falar, né, da Dona Jane. Acho que está emocionada, porque, assim, a gente tinha muito amor por ela, né, e ela pela gente também, né. Mas a gente sabe que ela está agora diante de Deus, né? Está descansando no Senhor. Ela fez a parte dela aqui na terra.
como mãe, como vó, como amiga, e uma pessoa de Deus, amava muito a palavra de Deus, e era muito fofinha, assim, né? Muito linda. E a gente sente falta, né? Porque assim, muito tempo de amizade, e eu fico emocionada de falar, me perdoe. Eu vou ler para ela o Salmo 23. Segura aqui. A dona Diana gostava muito de salmo. Você vai ler? A felicidade de termos o Senhor como nosso pastor, Salmo de Davi. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia mansamente as águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia de Deus me seguirão todos os dias da minha vida. Habitarei na casa de Senhor por longos dias. Amém. Nós vamos agora assistir um vídeo da nossa querida amiga Georgiana Guinle, que mandou um vídeo também. Rapidinho, um vídeo curtinho. Eu tive a alegria indescritível de conhecer a Jane através da minha irmã amada, linda Eliana, na igreja, comunidade da Zona Sul, que foi onde eu me batizei. E eu nunca vou me esquecer da Jane chegando naquele dia, né? É linda, né? Ela parecia assim a Ingrid Bergman, aquela atriz, só que em versão ungida, cheia da presença de Deus, aquele olhar apaixonado por Jesus, aquele olhar apaixonado que irradiava a luz de Cristo, verdadeiramente, né? Quem conheceu a Jane sabe o quanto era apaixonada por Jesus e ele por ela, e eles tinham um elo inquebrável de comunhão, algo assim tremendo. E a Jane me deu um abraço assim tão inesquecível, sabe, aquele abraço que acolhe o âmago da sua alma, e falou, né, eu sou a mãe da Eliana. E eu fiquei assim, e o meu coração se abriu, sorriu de uma forma, e naquele momento estava começando ali um elo eterno de amizade, né? Mais de, acho que 30, mais de 30 anos que as coisas, fazendo assim um cálculo por baixo, e eu não tenho como dimensionar, né? Eu não tenho como dimensionar o amor que eu sentia por ela. Ela realmente era uma intercessora, assim, mas na palavra, ela gerava, ela gerava verdadeiramente as pessoas com todo amor. Ela anotava na Bíblia dela, e ela abdicava dela mesmo em prol das pessoas, em estar orando, em estar buscando, né? Daí tinha até um versículo que ela gostava muito, que é o Salmo 145, que fala que o Senhor enviou velozmente a sua palavra, aleluia, e a palavra, né, cumpriu aquilo que aprouve ao Senhor. E cada palavra que ela proferiu, eu tenho a mais absoluta certeza que cada oração que a Jane derramou no secreto do quarto, né, buscando a presença de Deus, as orações foram recolhidas pelos anjos, né, por miríades de anjos. Inclusive, a Jane, ela tinha um tete-a-tete, ela já teve um tete-a-tete assim tangível, ela teve... Cortou o vídeo, né?
Então, nós já estamos terminando. Temos a pastora Ruth Matos, que veio de Seropédica. Ela mora em Seropédica. Ela é administradora de uma casa de dependência química com o esposo. E ela foi um doce, foi visitar minha mãe entre uma internação, antes da última internação, para orar por ela. Paz a todos. É bom estar aqui para agradecer. Na minha denominação, Eliana, esse é um ano que nós devemos ter atitude de gratidão. E todos aqui eu fiquei... Desculpa, tá? Eu estou tentando. Eu vou ler o texto, primeiramente o texto que Deus deu para Eliana, que fala assim: mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Você escolheu muito bem. Eu posso falar que era no caso dela, eu posso dizer um ser iluminado. Era uma pessoa que irradiava realmente, foi falado, amor, né? A Bíblia fala que na velhice darão ainda frutos. Você é fruto. Você é fruto do trabalho dela. Você é missionária. Não sei se você sabe, mas a Eliana é missionária. Ela é missionária, né? Assim como a nossa amada foi missionária. Ela intercedia por nós. E é um ministério que ela tinha de intercessão. Eu conheço ela há anos. E ela sempre apoiou o nosso trabalho. Nós tínhamos igreja na Glória. E ela sabia que nós tínhamos um trabalho sempre voltado a um trabalho social. Porque eu creio que a igreja não fica dentro de 4 paredes. Nós pregamos a palavra para fora. E nós fazemos um trabalho social. E ela orava, se preocupava, né, por nós. Porque comigo, com meu esposo, né, ela tinha assim um carinho muito especial. E algo que eu acho lindo, que a palavra de Deus ela é viva e é muito prática. E ela era uma pessoa que não fazia acepção de pessoas, né? Porque muitas vezes as pessoas falam da palavra, mas não vivem. A tua mãe vivia a palavra. Todas as pessoas ela tratava igual. Não é, amada? Todas as pessoas, né, minha irmã? Todas as pessoas ela tratava igual, com amor, com carinho, né? Amor, né? Amor era uma realidade. Eu creio assim, eu creio quando nós lemos a palavra, nós temos que viver. A tua mãe vivia a palavra, né? E o texto que me veio também na mente é 2 Timóteo, né? Capítulo 4, versículo 7, que fala assim: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Era uma pessoa que combatia. Ela combatia. Ela quietinha, mas ela estava ali combatendo, intercedendo, orando na presença do Senhor. Ela combateu o bom combate, ela completou a carreira. Porque aqui, ó, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. No tempo certo, Deus colheu essa flor. Completou a carreira e guardou a fé, né? Então, se você não... eu não conheço todas as pessoas que estão aqui, mas conhecem ela. Nascer de novo. Importa nascer de novo. A palavra de Deus fala: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Alguém falou que ela está viva? A palavra de Deus fala: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Está em João. Tá? Não é invenção minha, não. Eu gosto de falar na palavra, né? Ela está em outro nível, em outro lugar. Mas ela é salva e remida pelo sangue do Senhor. E ela tinha preocupação com a salvação. E ela tinha preocupação com a salvação de outras pessoas. Eu falo para vocês, a preocupação contigo, tá? Agora eu vou te falar, ela pedia para mim orar e eu sei que eu tenho que estar sempre orando por você. É um prazer. A Eliana é um amor de pessoa. A Eliana, uma família muito linda. Você tem uma família linda. E eu sei que você está perpetuando aquilo que Deus deu para ela. Amor, né? Amor, né? Então, realmente você vai frutificar. Assim como a sua mãe frutificou.
Você vai frutificar em nome de Jesus. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Muito obrigada por poder falar. É uma alegria para mim poder falar. Eu estou falando com vocês, tanto assim, estou emocionada, porque eu também já passei uma situação difícil. Minha mãe se foi, eu cuidei da minha mãe. E a Eliana, quando começou na Sociedade Bíblica, a Eliana, quando ia começar o trabalho, e eu não deixei de ir, a minha mãe tinha falecido. E eu participei, nunca esqueço. Aquele dia houve um sorteio de uma Bíblia, sabe quem é que ganhou? Sabe quem é que Deus acariciou? Sabe quem é que Deus pegou no colo? A Ruth aqui. Deus é um Deus de detalhe, Deus se preocupa com cada um. Né? E eu creio assim, olha, cuida do seu familiar. Viva o Evangelho. Viva o Evangelho. Deus vai te abençoar. Eu me senti amada. Eu sempre digo, a Eliana é minha irmã. Eu te vejo como minha irmã. Se preocupou comigo. Né? A Eliana é amiga mesmo, assim como a Jane. Né? Então eu sou muito grata pela sua vida. E que Deus abençoe, continue abençoe o seu ministério. Que Deus abençoe os seus, né? Sua família. Que a sua família possa frutificar assim como Deus já está agindo na sua vida. Da mesma forma para a filha. E assim, filhos, né? Tu também tem filhos. Que a gente fala, olha, eles também, né, Eliana? Que Deus abençoe a todos. No nome de Jesus. Obrigada, Eliana. Estou muito bem. Tem alguém que quer dar alguma palavrinha que não chamei? Você quer dar uma chamada? Então tá bom. Boa noite a todos. A máscara também. Boa noite a todos. Shalom. Eu quero muito agradecer a todas vocês, a família, né, da Eliana, porque eu estou tendo o privilégio de ouvir sobre a vida de uma missionária. E eu estou ali pensando, se eu fosse uma escritora, eu escreveria um livro. Estou ali o tempo todo pensando, eu escreveria um livro sobre a vida de Dona Jane Ovalle. Então, assim, a tua dedicação. Então, Eliana, você é que está de parabéns com esse legado. Eu quero dizer que eu sou muito agraciada nessa noite de poder compartilhar, de meus olhos ver quanto amor você, quanto amor Bianca, o seu Marcos, a família tem. Que coisa linda aquela fofa, a Bianca com o rostinho colado ali nela. Que coisa linda. Como nós vamos levar isso para o resto da nossa vida? O amor que Dona Jane tinha pela palavra de Deus. Como era contagiante. Né? Uma mulher que realmente que teve um legado, uma missão e que passou isso. E eu acredito que o cajado, Bianca, não é só para Eliana, é para você também. Porque é uma intercessora. E quantas vezes eu chegava, olhava e via que ela olhava para mim profundamente. Eu falei, essa mulher está orando por mim. Ela está intercedendo. Então eu conheço esse caminho da intercessão. Então fica um legado maravilhoso para a nossa vida. Eu sou muito grata por tudo que ela representou para nós e por tudo que Eliana passa para a nossa vida. Você é uma querida, vocês são os queridos. E eu estou muito honrada nessa noite de estar aqui com vocês. Que Deus abençoe. Obrigada, querida. Denise Bessa, que também é pastora, né? Olha, eu vim pensando uma coisa é outra, como eu já chorei aqui hoje. Que coisa linda, né? Se a gente pudesse parar um dia na vida e fazer uma homenagem dessa para uma mãe, para um ente querido, eu acho que agradava muito mais a Deus do que o coração de cada um de nós, né? Que coisa linda. Eu tive pouco tempo para conviver com a Dona Jane, mas em 2015 eu quis fazer uma homenagem para a Eliane. Eu trabalhava com a Eliane na ONG e na Sociedade Bíblica. E era uma homenagem na casa... Como é que chama ali, Eliane? Na Câmara dos Vereadores. E aí era surpresa, a Eliane não podia saber o que a gente ia fazer, então eu tive que ir lá na casa dela, sem falar para a Eliane que eu ia, e conversar com a Dona Jane. E contei para ela o que a gente queria fazer, homenagear a Eliane. E ela começou a pegar as fotos e contar histórias muito bonitas da vida da Eliane para mim. E eu fiz uma pergunta para ela, falei assim, nossa, Dona Jane, como é que a gente faz para ganhar um filho para Jesus? Ela falou assim, só tem um segredo. Eu falei, me conta que eu quero ganhar os meus. E teve que contar para das mães, né? E ela disse, é falar com o Pai, entregar para o Pai e viver a palavra de Deus. E eu nunca esqueci um salmo que ela me deu, foi o Salmo 43. Que quem pleiteia aquela situação
não somos nós, é o Senhor. Nada nós podemos fazer a não ser interceder, pedir a Ele, entregar para Ele. Então eu creio que Deus respondeu muitas orações da dona Jane, a salvação da Eliana, a convenção da Eliana, dela estar na presença de Deus, porque uma mãe, quando dobra o joelho e pede a Deus pelo filho, Deus responde, irmão. É o tempo de Deus, mas Ele responde. E todo filho que vem do filho do outro, ele tem uma salvação. Às vezes ele pode ficar perdido ou deslumbrado com as coisas do mundo, mas ele é da salvação. E isso eu aprendi com ela. Que todo filho é, porque é a criatura que vem, mas que Deus nos deu. A Bíblia já nos diz que eu e você serviremos a casa, quer dizer, eu e a minha família serviremos a casa do Senhor, não é? Porque é profético. Quando você vai para o Senhor, você pode ter certeza, a dona Jane foi, a continuidade vai. Se eu me recordo bem, pastora, me corrige, é Isaías 44:3, ele diz que as bênçãos de Deus vêm são retidas da nossa parentela. E quem é a nossa parentela? Os filhos, né? Dos filhos dos nossos filhos. É o sangue que continua. Então, Eliana, é muito bonito, muito lindo o que você fez aqui hoje. Me emocionei muito, porque eu tinha pensado um dia de fazer isso para minha mãe, porque a minha mãe, ela não pagou um preço como a sua por mim, que ela não conhecia esse Deus, foi conhecer depois. Mas, gente, uma mãe se botar na brecha, na frente com a salvação de um filho, é uma coisa muito, mas muito importante, muito lindo. Tudo isso aqui, se ela tivesse ouvido, né, em vida, eu acho que ela não saberia nem como agradecer o próprio Deus do que a salvação de um filho. E você é uma menina muito abençoada, Eliana, porque Deus ouviu as orações da tua mãe. E eu creio que vai ouvir as suas. Amém. Eu creio, em nome de Jesus, amém? Então, vem cá, minha filha. Então, a Bianca, primeiro quero agradecer a Deus, porque no dia da morte da minha mãe, foi muito difícil. E a Bianca apareceu lá e a gente acompanhou os últimos 20 minutos. Chegou uma médica e falou: tua mãe está indo porque ela está sem pulso. Aí eu liguei para a Bianca correndo, liguei para o Marcos e o Caramuru também chegou. E nós duas, né, ficamos segurando a mão da minha mãe e vendo aquela passagem que foi muito difícil. Mas, primeiro, claro, Deus me deu força total para não chorar na frente da minha mãe. Eu nunca chorei na frente da minha mãe, porque eu não queria que ela se preocupasse, né? Mas se não fosse também a Bianca ali comigo, né? Eu estava frita. Estava frita, porque cada uma segurou, né, a mão. Eu te amo, tá? Então... É curioso porque eu cheguei aqui e eu achei que eu ia estar mais forte, né? Porque passou um tempo e como vocês falaram, foi muito... Agradeço a cada um de vocês que falaram pela minha avó. Mas realmente, o momento que a gente viveu na passagem dela foi tão forte. Eu acho que, não sei nem se eu estava preparada para isso, nem se a minha mãe estava e quem estava junto. Porque eu acho que isso não é uma coisa que ninguém prepara a gente, né? A gente tá do lado e vê alguém morrer na nossa frente. E foi também muito especial, assim, porque somos nós três, né? Então, minha mãe, minha avó e eu, de mãos dadas, e a gente dando todo o suporte e apoio para ela fazer essa passagem. E como vocês todos falaram, ela realmente parece que ela está aqui, né, com a gente. Parece que ela, por mais que todos os dias eu lembre dela e chore, enfim, ela realmente está muito viva. Então estou um pouco emocionada. E é isso, não sei nem o que dizer, porque se eu começasse a falar, eu ia falar, tem muita coisa para falar. Mas a minha avó, ela foi realmente tudo isso que vocês disseram. E ela foi uma segunda mãe para mim, né? Também. E virou uma grande amiga. É isso, gente. Obrigada só, de coração. Uma grande amiga. Né?
Então, vou pedir a Fátima para louvar o último louvor. Depois você vai dar uma palavra e a bênção apostólica. Pode ser assim? Então, agora a Fátima vai louvar uma música, também que a minha mãe amava, que é Corpo e Família. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Aleluia. Daniel capítulo 12, o mesmo que eu falei, iniciei abrindo, ele vai dizer assim, e nós fechamos. Ezequiel capítulo 12. Daniel, desculpe. Daniel capítulo 12, versículo 3. Eu abri com 2 e agora eu fecho com o 3. Os que forem sábios, vou ler desde o 2 que eu iniciei. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e horror eterno. Os que forem sábios, pois resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que muito conduzirem a justiça, como a estrela sempre eternamente. Quando um servo do Senhor dorme, e que conduziu muitos à justiça, por isso todos olhavam e falam que está viva, será como uma estrela, continuará brilhando sempre, eternamente. Sabe, irmãos, quando a gente parte, a Bíblia diz que aquele que permanecer fiel até o fim receberá a coroa. Então, da vida eterna recebe uma coroa. Então, eu falo que a gente não sabe nem as pedras e a coroa que a Jane recebeu, porque as vidas que ainda vão sendo ganhas, milhares de vidas, através de netos, bisnetos, de outras pessoas que através dela tiveram um encontro com Jesus, falam para outro e outro tem um encontro, continue perpetuando aquilo. Então, o versículo é, os que forem sábios, então, querido, e que conduziram muitos à justiça, permanecerão sempre como uma estrela no céu a brilhar eternamente. Então, seja sábio. Deus abençoe a cada um de vocês. A semente dela, que Deus deu no coração dela, ela repartiu e entregou a cada um de nós. Então, não retenha sua marmitinha. Se encha e seja lavrador. Eu quero orar por você e sua família. Ame a sua família. Gente, a maior riqueza que nós temos não é ouro nem prata, é a nossa família. Vamos levantar com essa cadeira que cada um de nós recebemos, lembrando e trazendo na memória a
aquilo que nos dá esperança. Somos imensamente gratos por cada vida que entrou aqui, por cada familiar, amigo, de perto ou de longe. Guarda as famílias no teu amor, num momento tão difícil na nossa nação, no mundo inteiro. Que nós possamos, Senhor, celebrar o maravilhoso dom da vida, compartilhar com gratidão a oportunidade que ainda temos de falar com os nossos familiares aqui. E obrigado pelo legado que é da vida eterna, Senhor. Que a maior riqueza que um pai ou uma mãe pode dar para os seus filhos, porque eles saberão que um dia encontrarão novamente com seus familiares. Nós queremos que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o doce e maravilhoso amor de Deus, o nosso eterno Pai, que as doces e insondáveis consolações do Espírito Santo de Deus repouse sobre cada um de vós, sobre seus familiares de perto ou de longe. Que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre cada um de nós e nos dê a paz. Como ministro do Reino, eu vos abençoo em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém.